E aí, tchê! Fala, galera! Ele é o Michael Parnoli. Ele é o Márcio de Oliveira. E começa agora o programa 20 Desenvolver. Programa que não traz as verdades, mas sim a nossa opinião sobre desenvolvimento pessoal. E hoje com o professor da FGV, amigo e business mentor Paulo Fátio. Seja bem-vindo. Valeu, Márcio. Obrigado. O homem obrigado, do meu financeiro. querido. Obrigado, Michael. Michael. Vamos aí, vamos contar um pouco do que acontece na vida aí para as pessoas, trazer as identificações aí que a vida nos traz para vocês aí. Ô Paulinho, no meu escritório, tá, todos os dias eu atendo pessoas que têm alguns problemas para serem resolvidos, alguns sonhos, né, a serem objetivados e alguns objetivos para buscar, para transformar em metas e ter uma vida melhor. Uma grande área, né, que hoje é mal desenvolvida no ser humano, e desculpa a minha opinião, mas eu vejo isso na prática, é a saúde financeira. Como é que tu vê isso? É assim mesmo? Sim. Existem até pesquisas que a gente vê, né, que o mercado nos traz, de que hoje 66% da população brasileira que está endividada tem depressão. É muita gente. É muita gente. 66% das pessoas que têm dívidas hoje endividadas estão em depressão. Estão em depressão. Mas quem dorme bem, né, com dívida? Não tem como. E hoje, para vocês terem uma ideia, 40% da população brasileira ela tem uma dívida, alguma dívida que ela não tem como pagar, né? A gente chama de insolventes. Né? Deixa eu só entender, 40% da população brasileira do Brasil tem em torno de 66 milhões, mais ou menos. É muita gente devendo. Que tipo de dívidas são essas? Só para entender, porque a compra de um carro, uma dívida, o cartão de crédito, o que são financiamento financiamento da casa, o que são essas dívidas e as piores dívidas assim? Legal. Na verdade, o principal hoje é o cartão de crédito. Esse é o número 1, é o grande vilão hoje da dívida do brasileiro, é o cartão de crédito. Porque, na maioria das vezes, o que as pessoas elas fazem? Elas recebem a fatura e ao invés de elas pagarem o valor total da fatura, elas vão lá e pagam o mínimo da fatura. E vamos pensar também uma coisa, né? A compra ela é feita pela emoção, claro. Não é racionalmente que a gente compra. E eu não preciso de dinheiro para comprar tendo um cartão no bolso. Sim, o cartão ele é... Pela emoção eu só passo ele passa fácil, né? Não, o meu passa muito fácil. Não, e ele se torna um vício, né? Isso se torna uma doença também. Então, e outra coisa também que esses dias eu estava lendo de uma pesquisa, o Facebook, Instagram, a novela, tudo isso induz ao gasto. Então a pessoa, por exemplo, ela vê um amigo dela do Facebook na Disney. Pô, ela também quer estar na Disney, entendeu? Ela pode estar na Disney sem problema nenhum. E a TV mostra que o legal é estar na Disney. Sabe? Então, a pessoa ela tem essa ânsia por consumo. E esse consumo desenfreado e sem controle acaba gerando essa série de problemas que se acarretam no endividamento. Como tu perguntou, quais são as principais dívidas? Na verdade, ela é como um todo, né, a dívida. Então, por exemplo, é a dívida do carro, que se acumula com a dívida do cartão de crédito, que se acumula com a prestação da casa, que se acumula com a escola da criança, sabe? Então, tudo isso aí, somado, é que a gente considera o endividado, né? O endividado é aquele que ele não tem condições de pagar aquilo que deve e que não sobra nada para ele, ou seja, ele gasta mais do que ganha. Sim. E, como eu disse, 40% da população hoje vive dessa forma. Ei, Paulo, mas tem uma coisa que eu vejo, a gente tem muito mais oportunidade hoje no mundo de gastar do que de ganhar. Sem dúvida. É muito fácil, né? É muito fácil. Existem técnicas que a gente ensina na reeducação financeira que nos fazem pensar melhor a maneira como gastar o dinheiro. Então, basta a pessoa começar pelo simples fato de ter um controle, né? E se identificar daqui a pouco com pessoas não que gastam demais, né? Porque às vezes até para passar um status, as pessoas elas acabam extrapolando os gastos para as pessoas acharem que elas estão bem de vida. Sim. Tem um estudo, eu até passo na minha formação de coach, que 2/3 das pessoas não sabem como fazer para ser feliz. Se a gente pensar nesse dado aí, que seriam 33%, gastar mais do que ganhar, que é um descontrole, é um dos fatores, né, da grande maioria das pessoas que não sabe como fazer para controlar a sua vida. Hoje o ser humano, o descontrole, né, ele não tem um plano de vida, ele não tem um plano de controle do seu dia, não tem um plano de controle da sua semana. Eu sou um cara que há 6 anos eu comecei a fazer controles do meu dia num papelzinho, até o Michael fala, o cara do papelzinho. Só que determinar o que eu vou fazer no meu dia me faz ser mais controlado, né? E te planeja, né? E acho que a média que se controla é pouco, né? Então, e mais do que isso até do propósito,
Porque a compra por impulso, ela te dá uma sensação imediata de prazer, né? Só que ela passa depois. E se tu não tem outras válvulas de escape que te deem prazer, a compra vai ser sempre para onde tu vai, né, Paulo? Exatamente, isso que tu falou é um negócio muito legal. A maioria das pessoas, quando compram e sabem que não podem pagar, quando elas chegam em casa no outro dia, dá aquela depressão, assim, puxa vida, por que eu fui comprar? Porque ela estava numa vitrine e viu aquele vestido lindo, aquele sapato, ou foi numa revenda de carro só para olhar um carro. Eu vou só olhar. Só olhar. Eu vou olhar um novo, sei lá, HRV, enfim, eu vou olhar um novo carro. E o cara chega lá e aí o vendedor diz, não, esse carro aqui é só daqui a 60 dias. Daí tu olha assim, pô, vou ter um carro exclusivo. Porque um dos gatilhos do consumo é a exclusividade. Né? É tu ser diferente do outro, é tu ser mais. Então, se eu tenho um carro 2016, o outro tem que ter um 2017. Sim, a marca te dá esse poder. Também, né? A marca também. A marca de ser diferenciado pela marca que tu está usando, ela te dá esse poder. E a sensação de poder é o que a gente está buscando diariamente, né? De poder se sentir bem, o poder de ter poder em si, a marca te dá, né? É o status, né? É o que a propaganda nos traz, né? A propaganda, ela traz muito disso. Pô, é só tu parar para olhar uma propaganda comercial do Jornal Nacional. É uma hipnose. Né? É uma hipnose, entendeu? Isso está muito no nosso dia a dia. Isso a gente vê, a gente é bombardeado de propaganda dia e noite, entende? Uma falta de controle, então, dá para pontuar como a grande causa hoje de endividamento de 40% da população brasileira. Sim, com certeza. Deixa eu te falar uma coisa. No próximo bloco, será que tem solução? É possível se organizar? Já organizou alguém? Já, com certeza. Minha vida financeira aí vem de 15 anos trabalhando em bancos. E já vi tanto essas pessoas que guardam quanto as pessoas que gastam. E hoje, um assunto especial, né, Paulinho? Um assunto especial. E no próximo bloco, o Paulo vai trazer soluções. Ele já estava trazendo a solução agora. Espera aí. Olá, sou Paulo Fátio, consultor financeiro, consultor empresarial, professor e sócio fundador da Fátio Business Mentoring. Você sabia que no Brasil, de cada 10 empresas, 8 fecham antes dos 5 anos? E que o grande problema nessas empresas são fluxo de caixa e problemas organizacionais. Se você não quiser fazer parte dessa estatística, consulte-nos e agende sua reunião. Fátio Business Mentoring, mudando empresas. Estamos de volta hoje, Paulo Fátio, nosso Business Mentor em Finanças, aqui dando dicas. É possível ter controle financeiro, Paulinho? Sim. Eu venho da vida financeira, já trabalhei em bancos por 15 anos. Então, passei pelos mais variados bancos que o mercado tem. E eu atendia tanto o cliente que tomava crédito, que a gente chama no mercado financeiro de tomador, quanto o cliente investidor, né, que é o cliente que traz esse recurso para o banco. E aí eu ficava pensando, assim, quando eu atendia um cliente que tomava crédito e um cliente que não tomava crédito, que poupava, né, o poupador. E eu ficava querendo saber, né, o que ele fazia de diferente, né, do que o tomador, né? Porque o tomador, ele normalmente, em geral, ele tem, como a gente comentou no outro bloco, um descontrole muito grande. Sim, tomador, tu fala quem pega o crédito. Quem pega o crédito, né? É o tomador de empréstimo, né? Sim. E o cliente investidor, por outro lado, ele já vem com uma cultura diferente. Em geral, faz render seu dinheiro. Faz. Esse cara tem controle, né? Tem um controle, mas também, além dele ter um controle, que isso ele vem desde pequeno, né? Que nos Estados Unidos eles ensinam as crianças desde pequeno a ter educação financeira. Então, por isso que eles têm, dificilmente tu vê nos Estados Unidos um cliente que toma crédito. Lá o crédito, ele, além de ser muito barato, ele não é muito procurado pelas pessoas. Sim, tem pouco risco, baixo risco. Baixo risco, enfim, é uma outra economia. No Brasil, ao contrário, né? Cultural como um todo. Cara, no coaching, o que eu vejo? A pessoa chega aqui e tem objetivos. Quando a gente parte para um objetivo, o que a gente faz é voltar para o estado atual, né? E, claro, sempre tendo um estado desejado lá na frente, mas entender o que a pessoa precisa fazer nesse momento, numa área de organização e numa área de busca de ação, de movimento. E impressionante como a organização financeira aparece, né? Uma falta de cultura, como tu falaste, um país que vem de problemas já na família, de problemas de consumo, de insatisfação do que tem, de querer ter mais. E o que eu vejo assim, ó, quando a gente toma consciência
de algumas coisas que eu não posso fazer para ter um resultado bom, o meu sistema se condiciona àquilo. Eu, cara, tive inúmeros resultados positivos em organização financeira, que organizando financeiro sobrou mais dinheiro para investir em alguma área que era importante, para investir em algum projeto que era importante, e com esses passos, né, com essa questão indo em frente, a pessoa chegou no seu objetivo, que não era nada a ver com o financeiro, mas o financeiro também impedia. Sim. A gente tem culturalmente no Brasil a questão de o dinheiro, ele não ser um impulsionador da tua felicidade, mas o objetivo fim. Eu digo porque eu vejo nos meus clientes, há pouca criatividade dos clientes, do brasileiro em fazer coisas sem o dinheiro. Por exemplo, vários colocam empecilhos no exercício lá que eu faço com eles de o que dá para melhorar. Não dá para fazer porque eu não tenho dinheiro. Não dá para ler porque eu não tenho dinheiro. Por quê? Sabe por quê? O que te impede de ler? Por quê? Porque o dinheiro ele vira fim, ele não vira um impulsionador. As pessoas não conseguem ser criativas. Eu tinha um cliente que ele tinha problema de ler, ele não conseguia ler. Aí a gente fez um exercício, ele determinou que ele ia ler 3 páginas por dia. Beleza. Só que ele era acostumado, quando ele morava com os pais, ele tinha a escrivaninha dele para ler. E ele não tinha mais depois que ele casou. E aquilo ali, ele não conseguia ler no sofá, não conseguia ler na cama, ele precisava da escrivaninha. E olha quanto tempo, ele estava 2 anos e pouco sem ler nenhum livro, porque não tinha tal da escrivaninha. Só que ele tinha uma cômoda com uma televisão de tubo em cima parada, ocupando um lugar da escrivaninha, e num brick ele trocaria as 2 coisas por uma escrivaninha. Então, no processo de coaching é que ele se deu conta disso, da falta de criatividade que ele estava, porque ele não tinha dinheiro para comprar a escrivaninha. Mas ele tinha, né? Ele tinha um recurso ali, e quando ele deu esse estralo, ele anunciou, ele conseguiu trocar aquilo ali por uma escrivaninha. Ele começou a ler. Então, o empecilho do dinheiro, ele não é fim, o dinheiro ele tem que impulsionar a tua felicidade. É que na maioria das vezes, o que acontece? Quando a gente, por exemplo, tem clientes de empresas que às vezes me chamam, eu quero falar do meu financeiro. Mas, na verdade, o financeiro é o último problema. Ele tem toda uma estrutura organizacional por trás dele que desemboca no financeiro. Daqui a pouco é um comercial dele que não tem uma produção efetiva. Daqui a pouco é o processo... Uma compra, né, que tem um gasto excessivo. Uma compra, processos mal feitos, né? Então, tudo isso dentro de empresa o concorrente. Mas pega o que o Paulo falou para a vida. Às vezes eu vou comprar uma coisa, eu preciso comprar o mais caro para me satisfazer, ou se eu fizer uma boa pesquisa. Hoje a gente tem inúmeros canais de pesquisa que te dão o mais barato, mas mesmo assim eu acabo comprando um calçado, sei lá, eu ando de moto, mas um exemplo, hoje as botas de moto em loja custam R$400, né? Num site de busca tu encontra por 100. Por que eu tenho que gastar R$300 a mais Sabe por quê? no mesmo produto? Porque o brasileiro ele não sabe esperar. Imediatismo. Ele quer comprar na hora. Isso é uma cultura nossa. Né? Então, por exemplo, assim, por que eu vou esperar 30 dias para vir pela internet se eu posso ali comprar mais? É a conveniência. Um exemplo é a conveniência. Eu trabalhei com um mercado de colchões e para vender colchão na internet é difícil. A galera quer ir lá e testar o colchão. Só que o teste do colchão é tu dormir 8 horas nele. A galera acha que sentando na ponta do colchão tá testando o colchão. Tá pronto. E paga muito mais caro só por o imediatismo de ter na hora ali, de ser mais rápido. E aí acaba gastando recursos que não tem. Pode te dar um simples exemplo? Claro. Consórcio e financiamento. Por que as pessoas não fazem consórcio? O consórcio é muito mais barato. É infinitamente mais barato que um financiamento. Não tem o bem na mão, não. Só que tu não tem o bem na mão. Tu quer sair da loja e tu quer saber que dali a uma semana tu vai pegar o teu carro zero. E aí a gente fala de planejamento. O que é planejar? É decidir, né, os melhores passos para criar um caminho para chegar num momento de sucesso. Mas esse momento não é agora. Né? Exatamente. E para tudo, qualquer área da vida que a gente colocar o planejamento, ela traz uma economia financeira. Por exemplo, alimentação. Se tu planeja a tua alimentação na semana, de tu cozinhar em casa, de ir no mercado, tu economiza com aquela meio-dia que eu vou comer, vou pro restaurante. E aí tu gasta o dobro ou o triplo do que tu gastaria se tivesse planejado a tua semana. No próximo bloco, né, a gente já viu aqui que planejamento é o caminho. Vem dicas aí de um grande consultor, de um grande mestre, sobre como você aí, desse lado, organizar melhor a sua vida financeira. Fica com a gente. Vamos embora. Olá, sou Paulo Fátio, consultor financeiro, consultor empresarial, professor e sócio fundador da Fátio Business Mentoring. Você sabia que no Brasil, de cada 10 empresas, 8 fecham antes dos 5 anos? E que o grande problema nessas empresas são fluxo de caixa e problemas organizacionais. Se você não quiser fazer parte dessa estatística, consulte-nos e agende sua reunião. Fátio Business Mentoring, mudando empresas.
De volta hoje com o mestre em finanças, Fátio. Velho, muito bom o assunto, mas eu queria que tu entregasse pro pessoal aí dicas. Tem dicas para se organizar? Tem, bastante. Dicas bastante. Deles, Assim, Olha Passa só. algumas dicas que sejam eficazes Claro. para quem está aí poder organizar. Se você é um dos 40%, né, da população que está endividado, e isso não é um assunto, a gente está rindo aqui, mas é um problema assunto sério. global, é um assunto sério. Aproveita algumas dicas e planeje melhor sua vida. se você está no lado dos 40%, quer passar para o lado dos 60% que não tem dívida, então siga esses passos que eu acho que vai ser bem importante para ti no teu dia a dia. Primeiramente, tu montar uma planilha, seja ela num pedaço de papel, seja ela no Excel, enfim, da forma como tu achar melhor. Não precisa ser tecnológico, desde que ela seja eficaz. Ali tu joga todas as tuas receitas e todas as tuas despesas do teu mês. Para quê? Para que tu gere planejamento e tu saiba quanto que isso vai te gerar de sobra ou de falta do teu recurso no final do mês. Outra dica importante, e ela é essencial para a gente saber o quanto que a gente gasta, na maioria das vezes, o que acontece? As pessoas elas só se apegam, se detêm naquelas dívidas fixas, conta de luz, conta de água, condomínio, prestações, enfim. Só que o dia a dia, a gente não sente o que acontece, a gente não sabe para onde vai o nosso dinheiro. Então termina o mês e, eu ganho 5 mil, eu tenho 3 mil de dívida mensal fixa e tá me faltando dinheiro, como? E aí você faz o seguinte, todos os gastos que você fizer diariamente, você anota num papel. Seja num papel, seja numa planilha, seja num aplicativo de celular, enfim, como você achar melhor. O objetivo disso é a gente saber desde um cafezinho que tu gasta até um tênis que tu vai comprar numa loja. Isso aí vai nos dizer e vai te dar um panorama exatamente de onde que está indo esse teu recurso. Essa é uma dica extremamente importante. Outra dica importante também que tem, quando a gente fala de gestão e controle financeiro, é tu dividir o teu salário em 3 partes. 50% do teu salário ele vai para custos fixos, ou seja, é exatamente para aquilo que tu não tem como atrasar, aquilo que tu tem que pagar mês a mês. 35% tu tem que usar ele como lazer, então se tu quiser fazer uma viagem, se tu quiser ir num cinema, se tu quiser, enfim, qualquer atividade relacionada a lazer tem que estar dentro de 35% do teu rendimento. 15% ele vai servir para quê? Para que você faça a sua poupança, para que você economize. 15% do teu salário você tem que guardar ele de qualquer jeito. Ah, mas nesse meio tempo eu estou devendo, como que eu faço? Esses 15%, ao invés de tu usar ele para guardar, tu vai usar para quitar as suas dívidas. Tá? Outra dica importante que eu acho que é legal trazer, a maioria das pessoas, quando ela está tomado o cheque especial, quando ela está usando o cheque especial, quando ela deve no cartão de crédito, quando ela deve no empréstimo, a pessoa meio que se larga, assim, sabe? Então, não procrastine, procure o banco, faça um acordo com o banco. Se tem um empréstimo mais barato, pega um empréstimo mais barato, paga um empréstimo mais caro. Se tem um bem, se tem um carro, vende o carro, quita a dívida, zera. Que é um patrimônio que está defasando na mão também. Está defasando também, tem gente que não... A dívida está aumentando e o teu patrimônio está caindo. Tem gente que prefere ficar com o carro para não pagar dívida, entende? Então, são atitudes importantes que tu vai ter no teu dia a dia que vão fazer com que tu durma melhor. Se tu pensar hoje, a gente está numa era que é propícia para isso, né? A era dos transportes baratos, disponíveis na porta da sua casa. Né? Hoje, com um plano de dados que é baratíssimo, tu consegue ter todo o conforto sem ter o patrimônio, né? Exatamente. Não, você vale de o tudo. carro hoje é luxo. Se tu te endivida para ter o carro, não faz sentido nenhum. Né? E existem livros que trazem que tu pagar juros é rasgar dinheiro. Então, os juros que tu paga no teu cheque especial, os juros que tu paga no teu empréstimo, os juros que tu paga no teu financiamento, tu nunca mais vai reaver eles. Deixa eu ver se eu entendi ali a divisão do salário de 50, 35 e 15. 50% conta com aquilo ali para tu viver. Se tu ganha 5 mil, o teu custo fixo não pode ultrapassar 2.500. Exatamente. Então não conta que tu ganha 5 mil. Isso. Porque senão tu vai estar sempre correndo atrás da máquina. Exatamente. Né? Os 35% ali é para gastar. É para matar a vontade de gastar. Viajar, ir no cinema, saciar comprar bolsa, sapato. Saciar aquela vontade. E o 15% é aquele colchão financeiro. É o colchão financeiro. Que pode ser o teu investimento, né? Tu pode usar, quando tu falou, ou para quitar dívidas, ou para investir num negócio, ou para usar no teu crescimento, ou para guardar, né? Ou algum problema, imagina, bate o carro, a franquia do seguro. Também, emergência, né? Emergência, eu criei, isso são culturas, né? Tu traz um dado interessante que é até maior que o meu, mas desde pequeno meu pai me falava,
Cara, guarda 10% que tu ganha, faz isso. Guarda 10% que tu ganha, faz isso. Ficou tão internalizado que a crença de guardar os 10% hoje faz parte da minha vida. Então tudo que eu ganho todos os meses, 10% vai ali. Claro que eu não tenho 10% de tudo que eu ganhei guardado, mas todos os meus investimentos, tudo que eu precisei para crescer, estava naquela poupancinha dos 10%. Naquele colchão. Isso Meu filho tem uma poupança que eu faço para os 18 anos, ele está com 9, já está bem legal, de todo mês, entrar um pouquinho desses 10% é para ele. Vai para ele. Perfeito. E isso é legal porque que acontece? Quando tu começa a trazer isso pro inconsciente, isso vira um hábito. Entende? E aí tu começa a quebrar crenças, Tu né? recebe 1.000, mas já conta com 900. É uma mudança de cultura, né? Obviamente que 20 minutos de bate-papo aqui a gente não entrega nem 10% do que a gente pode fazer de bom, né? Mas e de bem para uma pessoa. Fátio, é um passinho que se a pessoa se der conta e mudar, se planilhar seus gastos, desde o momento que eu comecei a planilhar meus gastos, melhorou minha vida. Mudou. Porque eu comecei a ter consciência do que eu precisava. Se eu sei que eu vou ganhar X no final do mês e o meu custo fixo é aquilo, aquele mês eu não faço nada. Porque eu não gosto de perder sono, eu não gosto de ter depressão, eu não gosto de ficar devendo, sabe? Eu acho muito, muito importante honrar com os meus compromissos, é um princípio meu. Então, no momento que eu entendo o que eu vou gastar primeiro, eu sei que, né, ganhando, opa, passou, pode ser um mês mais confortável. Exatamente. E te impulsiona também para tomar algumas decisões até de carreira, né? De saber se o momento que tu tá é interessante, para onde tu vai, onde é que tu pode economizar. Então, tudo isso é fantástico. Ou o próximo passo, a pessoa diz assim, eu não vou economizar, eu ganho pouco mesmo. Ou eu vou gastar tudo hoje porque eu não sei se eu vou estar vivo amanhã. Sim. Eu costumo dizer para as pessoas o seguinte, legal, Seja então... o que Deus quiser. Então quando a pessoa me diz isso, né, eu não sei se eu vou estar vivo amanhã, eu vou gastar tudo hoje. Aí eu digo para ela, então faz o seguinte, diz pra ti, não sei se eu vou estar vivo depois de amanhã. Porque amanhã tu tem que guardar. O Deixa a Vida Me Levar é bonito só na música do final. Não tem. A vida sem planejamento, uma empresa sem planejamento, uma vida sem planejamento, não existe como dar certo. É o fechamento perfeito. Sem planejamento não existe como dar certo. Cara, muito obrigado. Fátio. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Dedicar um pouquinho do teu tempo. Imagino. Mais uma vez, fantástico. Obrigado, Mike. Obrigado. É isso aí, né? Um momento especial aqui com o Fátio, dando dicas valiosas para você organizar sua vida. E semana que vem tem mais.